tudo bem? Mais uma semana aqui estamos juntos, eu, professor Tomás, para te dar algumas dicas e um pouquinho mais sobre física. Hoje a nossa aula será sobre ondas. E nada dentro do meu capitão Chaca vem dançando com a galera nessa aventura que é pura emoção. Olha a onda! Onda, onda, olha a onda. 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 E o que são ondas, Tomás? Bom, vamos com calma antes de definir o que é uma onda, vamos por partes, beleza? Antes de definirmos onda, nós vamos definir o primeiro passo antes de formar uma onda. E o que é isso, Tomás? O que é o primeiro passo? É o pulso. O que é o pulso, Tomás? O pulso é uma perturbação em um meio, beleza? Isso é um pulso. E onda são vários pulsos, ou seja, são perturbações sucessivas. Então, o pulso está relacionado com uma perturbação, tá? Então, gera uma perturbação, aí esse meio sofreu essa perturbação. Uma onda, por sua vez, são vários pulsos, ou seja, são pulsos sucessivos, ou repetições, perturbações, na verdade, sucessivas. Tá, Tomás, então, aonde está a física nesse negócio aí? Bom, vamos lá. Um exemplo de pulso e onda, para deixar isso bem claro aí, um pulso pega um rio, um lago, né, na verdade, ou uma piscina, tá tudo paradinho, repousa ali, bonitinho. E aí você deixa uma pedrinha cair. Houve uma perturbação que gerou uma frente de onda, que a gente chama, né? Gerou uma perturbação na água, você vê aquela ondinha, não uma onda em si, né, mas uma perturbação em todo o rio. Ela foi se propagando em todo o laguinho ou a piscina, enfim. E a onda, por sua vez? Se eu pegar alguma coisa e ficar fazendo repetições sucessivas, ou seja, se eu deixar várias pedrinhas cair em um intervalo de tempo, enfim, e aí você vai ver várias perturbaçõezinhas, e isso a gente define como onda. Ah, então nós vamos falar sobre a onda do mar também? Não. Embora a onda do mar seja chamada de onda do mar e tenha características similares, nós não vamos abordar a onda do mar em si. Nós vamos trabalhar com algo mais simples no nosso contexto, tá ok? Então, isso são a perturbação e gerando ondas e tudo mais. Então, essa é a definição. Outra definição para a onda, e isso tem que ficar bem claro para você, é o seguinte: a onda, ela não, deixa isso bem claro para você, de novo, vai ficar enfatizado, ela não transmite matéria. Uma onda, ela só transmite energia, tá ok? Mas o que é energia? Aí, eu não vou entrar nesse mérito agora. Energia, você dá um pulo lá na minha lista de dinâmicas, um vídeo só sobre energia. Você dá um pulo lá e você vai saber o que é energia, beleza? Então, onda. Onda está relacionado com perturbações sucessivas e ela não transporta matéria, mas transporta energia, beleza? Tá, então isso é onda. Então agora nós vamos classificar a onda. Existe uma classificação, dentro dessa classificação existem três subdivisões. Então vamos classificar em relação à sua natureza, em relação à direção de propagação e em relação à vibração dessa onda. O primeiro delas aí, quando a gente fala sobre a natureza da onda, existe dois, que é a onda mecânica e a onda onda eletromagnética. Ó, quase não saiu. A onda mecânica está relacionada com a seguinte questão: ela só vai existir se tiver um meio para se propagar. Então, por exemplo, se eu estiver falando do ar, por exemplo, né, aí eu tenho uma onda sonora. Se eu estiver falando, uma pessoa estiver aqui do meu lado, ela vai me escutar. O ato de ela me escutar está relacionado com a propagação, a perturbação que, ao falar, gera uma perturbação no ar, e esse ar vai transmitindo de molécula a molécula, né, para chegar na outra pessoa, que vai lá e perturba o tímpano dela, e então o cérebro vai e codifica. Então, uma onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar, tá? Se eu der uma martelada no chão, alguém vai lá fora e escuta essa onda, porque além de você escutar o barulho, né, pode também, dependendo da pancada, da intensidade, pode sim sentir a perturbação no solo. Então, uma onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar, tá ok? Isso é a definição de onda mecânica. Ah, tá, mas e a onda eletromagnética? A onda eletromagnética, ela se propaga em qualquer lugar, inclusive aonde não tem matéria. Por exemplo, no espaço. O espaço tem vácuo.
Então, o fato de haver vácuo, uma onda só pode ser transmitida lá se ela for classificada como onda eletromagnética. Tá ok? Ah, Tomás, me dê um exemplo de onda eletromagnética? Sim, a luz é uma onda eletromagnética. Embora ela, vamos lá olhar para as teorias de Einstein, né, da dualidade da partícula, ora ela é onda, ora ela é partícula, mas a luz ela é considerada como uma onda eletromagnética porque ela não precisa de um meio para se propagar. Tanto é que se ela precisasse de um meio para se propagar, nós estaríamos ferrados, porque pode ser que ela não chegaria até aqui. Beleza? Então isso poderia, né, no caso, uma hipótese. Então, isso é classificado como onda eletromagnética. Outro exemplo de onda eletromagnética são consideradas ondas de rádio. Ah, Tomás, mas as ondas de rádio estão se propagando aqui na Terra, aqui tem ar, gás e tudo mais. Mas também ela pode ser transmitida para fora. Então, as ondas de rádio elas também são consideradas como ondas eletromagnéticas. Ondas de raio-x, ondas gama, né? Então, tudo isso aí que são ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas, elas precisam de meio para se propagar. Ah, outro exemplo de onda mecânica, Tomás. Um fio, uma corda, né? Gero várias ondas numa corda, então aí tem uma onda mecânica, tá ok? Outro ponto aí nós vamos falar sobre a direção dela. Qual é a direção? Como a gente classifica? É simples. Quais são os eixos que essa onda pode se propagar? Então, primeiro lá, se ela se propaga como numa linha, digamos assim, então nós temos uma onda unidimensional, ou seja, ela vai se propagar só numa única direção. Então, como eu falei para vocês, uma corda, e a gente considera ela como uma única dimensão, então a onda só vai se propagar em cima da corda. Tá, mas e a bidimensional? A onda bidimensional, vamos de novo olhar para a nossa piscininha, o nosso lago calminho. Então, se eu fizer várias ondinhas ali, a onda ela vai se propagar num plano, ou seja, vamos pensar no XY. Então, esse plano formou uma onda bidimensional. E a onda tridimensional, Tomás, ela vai se propagar em 3 dimensões, x, y, v, vai gerar um volume. Então, por exemplo, o som. O som ele é uma onda tridimensional, porque ela vai se propagar em todas as 3 direções. Beleza? Então, são essas classificações. Então, agora a gente falou da natureza em relação à direção do deslocamento da onda. E a última, Tomás, qual é? A última é considerar somente se eu vou falar sobre ondas transversais ou ondas longitudinais. A primeira delas é a mais fácil, que é a onda transversal. É mais fácil de visualizar e normalmente as questões são trabalhadas em cima dela. Tá? Então, as ondas transversais é o seguinte, a direção de propagação dela, ela vai formar 90 graus com a sua vibração. Ou seja, vamos pensar no meu indicador e no meu polegar. A minha onda ela vai se propagar na direção do meu indicador, só que a sua vibração vai ser na direção do meu polegar. Então, se você observar aqui, vai formar um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus é a ideia de perpendicularidade. Então, uma onda transversal vai seguir esse princípio aqui. E aí eu coloquei até um exemplo aqui já no quadro, que a gente vai falar sobre isso. Então, aqui é uma onda transversal, porque ela se propaga para cima e para baixo, só que a direção dela é na direção X, beleza? Do X positivo. Então, isso é uma onda transversal. E a onda longitudinal, Tomás, ocorre quando? Quando a direção da onda ela é paralela à sua vibração. Então, vamos pegar o ar, ou uma mola, enfim. Quando eu começo a falar, o ar comprime um pedacinho, depois volta, né, que é uma molécula transferindo para outra. Então ela fica nesse sentido aqui, ó. Então ela está andando para lá e a vibração dela também está indo para lá. Então ela fica assim. Você dá uma olhada, uma analisada, vê quais são as suas dúvidas, dá uma lida de novo e vai ficar tudo clarinho, beleza? Agora nós vamos falar sobre as ondas periódicas. Primeiro, já sabemos o que é uma onda, agora o que é uma onda periódica? Onda periódica é uma onda cuja a sua formação ela é periódica, ou seja, ela tem periodicidade, ela vai se repetir, ela tem ciclos iguais. Então, quando a gente fala sobre ondas periódicas, vamos imaginar o seguinte, eu peguei uma corda, comecei a agitar, fazer várias ondinhas, e aí eu vou tirar uma foto. E ela teve essa característica aqui. Agora, nós vamos tirar algumas informações da onda. A direção dela está indo no sentido positivo do eixo X, a vibração dela
em relação ao eixo Y, então ela sobe e desce, beleza? Enquanto ela vai para frente. Então isso aqui é uma onda transversal. Aí agora eu coloquei um símbolo novo aqui para vocês. Que símbolo é esse? Esse é o símbolo de comprimento de onda, que a gente chama, e ele é chamado de lambda minúsculo, lambda, simplesmente. E o que é ele, Tomás? Ele vai definir o comprimento de onda. E o comprimento de onda, ele é o seguinte, é o ponto em que a onda começa a repetir o seu ciclo. Ou seja, vamos olhar para esses dois pontinhos aqui. O pico mais alto, seguido de outro pico mais alto. E aqui, nesses pontos mais altos, nós chamamos de crista da onda. Isso aí, para o pessoal que é surfista. Então, a crista da onda é o ponto mais alto da onda e a gente consegue ver um comprimento de onda. Então, aqui, ó, se eu no ponto mais alto, ela começa a repetir aqui. Então, ela subiu, aí depois desceu, depois começa a subir e depois volta a descer. Então, esse aqui é um comprimento de onda, porque ela começou a repetir o seu processo. Ah, então, mas existe só essa maneira de ver? Não, existe outro. Vamos pegar outro que é um pouco mais complicado do pessoal ver, mas também é muito útil para determinadas questões. São pontos não consecutivos. Como assim? Pontos que ele pega um, pulo e vou para o próximo. Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Esses pontos aqui, na superfície do eixo X, no eixo X, eles não se movimentam. E a gente chama eles de nós da onda. São pontos que ele não vai se movimentar de maneira nenhuma, a não ser que a frequência mude, o comprimento mude também. Mas nessa característica aqui, ele não vai subir nem descer, vai ficar estático. Então, dessa maneira, nós vamos medir o próximo comprimento de onda a partir desses pontos aqui. Então, vamos lá. O que é um ponto não consecutivo? Eu pego um, pulo e vou para o próximo. Então, olha só. E quais são esses pontos? É eu sempre olhar quando essa onda cortar o eixo X, ou seja, o ponto, entre aspas, de repouso dela. Então, vamos lá, esse é o primeiro ponto, ele começou a subir, e depois passou de novo no X. Esse ponto que eu vou pegar o primeiro comprimento de onda? Não. Nesse ponto aqui, ele tem meio comprimento de onda, tá? Porque é meia repetição, entre aspas, meia repetição, meio momento, digamos assim, em que ele vai se repetir. Então aí eu pulo ele, eu vou pro próximo. Então ele vai andar, cortou de novo, foi o eixo X. Então é esse ponto aqui. Então esses dois pontos mais externos aqui, se você observar, tem um entre os dois, a distância entre esses dois pontos vai te dar o comprimento de onda. Então você tem essa maneira de você visualizar, que é a mais rápida, e você tem essa outra maneira de você visualizar. Então pega um ponto, pulo o próximo e vou para o seguinte. Então esse aqui é o segundo comprimento de onda, da segunda maneira de você calcular o comprimento de onda. Existe outra, não mais? Existe, que é similar à crista. Então se eu tenho a crista da onda, que é o ponto mais alto, eu também vou ter o ponto mais baixo, que é o vale. E aí esse vale, vamos considerar, supondo que essa onda continue andando para cá, teria um outro ponto mais baixo aqui. Então você pode também medir de vale a vale, que vai também te dar outro comprimento de onda, tá ok? Então esse é a informação sobre o comprimento de onda. Quando eu falei para vocês o ponto mais alto ou o ponto mais baixo, a gente normalmente, quando a gente fala sobre isso, a gente pensa no seguinte: o ponto mais alto, como é que a gente vai dar esse nome no ponto mais alto? Ah, vou falar o ponto mais alto? Não, a gente chama de amplitude A, tá ok? Então essa amplitude vai te dar o ponto mais alto. Ah, mas e o ponto mais baixo? Vai ser a mesma amplitude. Então a gente chama de amplitude, entre aspas, positiva e amplitude negativa. Ah, mas significa que o valor é negativo? Não, é só porque está abaixo do eixo Y, mas em termos de comprimento, de medida, ele também é positivo. Só que é espelhado, tá? Em relação à sua crista. Então, se aqui tiver 2 metros de altura, por exemplo, aqui embaixo também vai ter que ter 2 metros de altura, só que no eixo Y. Tá beleza? Então, isso aqui define a amplitude. Tá, Tomás, então você definiu o comprimento de onda, você definiu a amplitude, e aí nós temos a velocidade de propagação. E como é que a gente vai trabalhar com essa onda? Até agora a gente não falou nada. Equação, eu sei que você está ansioso para saber sobre a equação. E a equação que a gente vai trabalhar é essa daqui, que é onde esse lambda, o comprimento de onda, ele vai entrar aqui também, ó. Então o que nós temos aqui? Velocidade, comprimento de onda e frequência. Essa equação ela sai simplesmente lá da velocidade média. O comprimento de onda é a distância, essa frequência é o inverso do período, como defini para vocês.
Aí, de forma mais simples e mais clara, a gente só trabalha lambda f. E aí, para você ver a velocidade de propagação dessa onda, é definido por um comprimento de onda e a frequência dessas ondas. E frequência, como é que a gente define frequência? É o número de repetições no intervalo de tempo definido pelo período. Então, vamos supor, qual é a frequência do ponteiro de segundos para dar uma volta em torno do relógio? Então são 60 segundos. Então aí você tem o período de 60 segundos, tá ok? Então isso daí está relacionado com a frequência. Tomás, mais uma equação para eu gravar? Como é que eu vou trabalhar com essa vida, cara? Não dá não, cheio de equação. Calma. Uma maneira de você gravar, já guarda isso aí. Nossa mente, ela grava porcaria. Tanto que você escuta um monte de coisa aí e a gente não pode falar nada porque tu gosta. Enfim, a maneira de você gravar isso daqui, ela é nojenta, mas é eficaz. Nunca mais esqueci. Eu tive um professor que me ensinou isso aqui e, pô, nunca mais esqueci. Professor Marcelo Rocha. Abraço, professor. Esse cara me deu essa aula e eu nunca mais esqueci. Como que é? Vamos lá. Abra o teu coração, abra a tua mente para algo novo. V lambda F. Venha dar uma lambida na ferida. Ou vamos dar uma lambidinha na ferida. Caramba, Tomar, que nojento. Ele me ensinou desse jeito, nunca mais esqueci, já tem bastante tempo. E aí, olha só. Isso, de uma forma bem simplificada, tu tem a equação. Tá, beleza? Então, a equação de velocidade definida por lambda F. E aí, nós fechamos a nossa aula de hoje. A aula de hoje, então, que fala sobre a introdução à ondulatória, que falamos sobre pulso, sobre o que é uma onda, fechou. Simples, prático e eficaz, tá ok? Agora você chega em casa, nos seus livros, cadernos, exercícios, mete a mão na massa aí, faça as atividades que você vai ver que é uma matéria muito tranquila de se trabalhar, uma matéria bem light mesmo, essa parte introdutória da ondulatória, tá ok? Galera, muito obrigado aí por você estar acompanhando esse vídeo, obrigado pela sua atenção, muito obrigado mesmo, espero que você esteja gostando, tenha acompanhado, tenha gostado do conteúdo aqui. E se você está assistindo pela primeira vez aqui, ó, escreve aqui embaixo, se inscreva no canal, ou aqui em cima também, não sei, se inscreva no canal para você continuamente receber essas informações que são bastante preciosas no momento que a gente está estudando física, né? Para muitos isso é uma pedra gigantesca, mas eu tento deixar de uma forma mais simples possível para que você não fique desesperado. Você pode não gostar dela, mas pelo menos você não fique... Eu tento trazer a paz da coisa. Então, acompanha aí, vê os próximos vídeos, vê o que tu tá achando, vê se tu tá gostando, se inscreve aí, dá o seu joinha para você continuar recebendo suas informações aí nesse período conturbado da humanidade, tá ok? Então, de novo, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau! Capitão, vem dançando com a galera.